Sessões plenárias estão de volta. Na abertura dos trabalhos, Sandro Mabel pede o apoio dos vereadores. Eles são importantes, por isso que eu quero estar perto aqui deles. E o presidente da Câmara defende trabalho conjunto para atender às demandas da população. Nós temos que ajudar o prefeito a colocar a cidade nos devidos trilhos, né? Eu acho que muito mais do que a Câmara ditar as regras daquilo que será feito no início da legislatura, cabe ao prefeito decidir aqueles projetos que precisam ser apresentados e votados em regime de urgência. Comissão de Constituição e Justiça tem novidades. Mais integrantes, mais mulheres e a presença do líder do prefeito em todas as reuniões. Vou trazer aqueles dados, aquelas informações, aquilo que vai contribuir e cooperar para o bom andamento da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto pode garantir mais segurança aos idosos na capital. O objetivo é colocar Goiânia como referência no combate à violência contra a pessoa idosa. Bancada do PL busca apoio para instalar 2 comissões especiais de inquérito. A audiência pública discute a situação dos CMEIs de Goiânia. E agora é lei. Mães de natimortos ou com óbito fetal terão atendimento mais humano nas unidades de saúde públicas e privadas. A realidade, até o momento dessa lei, era de uma tristeza profunda. Mães com seus bebês sem vida no braço, dividindo a enfermaria com mães com seus bebezinhos, sorrindo, chorando e amamentando. Vem comigo, porque o Semana na Câmara está começando! Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. Olá, sejam bem-vindos! As atividades legislativas foram retomadas e a partir de agora nós vamos trazer todas as informações para você. Para começar, vamos saber como foi a primeira sessão do ano, com a participação de todos os vereadores e do prefeito Sandro Mabel. A sessão que abriu a 20ª legislatura foi acompanhada pelo prefeito Sandro Mabel e diversos auxiliares da administração. Pela primeira vez, 37 vereadores participam dos debates e votações, 2 parlamentares a mais que na última legislatura, em função de adequação na lei de acordo com o número de habitantes de Goiânia. Depois de abrir a sessão, o presidente Romário Policarpo passou a palavra ao prefeito. Sandro Mabel falou sobre a importância da união de esforços com a Câmara em favor de melhorias para a cidade. Sandro Mabel entregou à Câmara um relatório do primeiro mês de mandato e, no discurso, destacou avanços e medidas adotadas para superar a crise deixada na Prefeitura pela gestão anterior. Nós pegamos uma cidade muito complicada, difícil, com 4 bilhões de dívidas aí, muitas dívidas acontecendo. Nós temos quase 800 milhões na saúde, são prestadores de serviço que precisam receber e nós não temos como pagar isso daqui imediato. Então nós estamos colocando a nossa conta da nossa gestão em dia, pagando em dia. Nós já pagamos a folha de pagamento desse mês de janeiro, pagamos os médicos 2 vezes, porque nós pagamos dezembro e pagamos janeiro. Então nós estamos fazendo corte para tudo quanto é lado, para conseguir manter folha, manter a saúde melhorando. A saúde tem melhorado, nós temos conseguido, abrimos serviço pediátrico 24 horas em todas as unidades, estamos colocando remédio, ainda não está a quantidade que nós precisamos. Ontem mandei fazer uma compra grande, emergencial, para poder dar uma suprida mais forte, porque chega para faltar insumos. Outro dia eu fui num cais, tinha seringa de 3 e de 5, mas não tinha de 10, que usam mais. Então essas coisas nós vamos corrigir, né, porque a dificuldade financeira é muito grande. Mas nós não paramos, colocamos 6 mil crianças nas creches, faltam só 4 mil e nós vamos colocar dentro dos 100 dias também. Então estamos conseguindo desencalhar essa questão da iluminação pública, da cidade inteligente. Eu espero que até dia 25 de fevereiro nós possamos assinar tudo e começar efetivamente o trabalho de iluminar essa cidade novamente. Ela vai ficar linda. Nós pedimos para o fornecedor, ele vai colocar muita gente em cima. Nós devemos colocar de 1.000
a 1.500 pontos por dia. Então isso vai fazer com que em 90 dias, 120 dias, a cidade toda tenha sido trocada. Nós estamos preocupados com a mobilidade, então nós vamos começar corredores, semáforos sincronizados, então tem uma série de coisas para começar. Então mesmo com a dificuldade financeira que nós estamos passando, nós não estamos parando e só queixando. Nós estamos trabalhando todos os dias, arrumando iniciativas, estamos fazendo um corte de despesa muito grande, principalmente lá dentro da Comurg, que tinha um excesso de despesas, mas também em todas as áreas, reduzindo aí uns 4 milhões de aluguel, levando todo mundo lá para dentro do passo, desmontando armazéns que estão cheios de lixo aí, pagando mais de R$500 mil por mês de aluguel para guardar lixo, não, botando as coisas que servem, vamos dar funcionalidade, que não serve, vamos dar para alguém que sirva, mas não vamos ficar pagando aluguel para isso. Tudo isso feito junto com os vereadores. Os vereadores me acompanham em todas as ações, eles são importantes, por isso que eu quero estar perto aqui deles, porque eu não tive dificuldade nenhuma com o vereador. Eu fui legislativo 20 anos. O maior desafio da gestão, segundo o prefeito, é resolver a crise na saúde pública. Sandro Mabel adiantou que vai rever o contrato com a fundação da UFG, responsável pela gestão das maternidades públicas, por considerar muito elevados os valores pagos pelos serviços. O contrato vai ser cortado em 40% o valor do custo daquele contrato. Não tem cabimento aquele custo. Nós estamos fazendo um parto a R$25 mil. Ah, mas não é o parto que custa 25, é porque lá é um hospital de urgência. Não, interessa. Quanto a projetos de lei a serem enviados ao Legislativo, o prefeito anunciou que irá encaminhar pedido de autorização à Câmara para transferir R$100 milhões à Comurg. A intenção é que o dinheiro sirva para pagar a rescisão de contratos com funcionários e, assim, equilibrar as contas da companhia. Nós temos lá uma série de funcionários que não trabalham há muitos anos, até porque eles não têm mais condição, eles têm que ser aposentados. E eles não são aposentados porque não tem o dinheiro para pagar as rescisões. Então fica aquele negócio no meio do caminho, a cidade pagando a ineficiência. Então nós temos que arrumar um dinheiro para fazer isso e vamos fazer sim. Outro projeto que o prefeito espera que a Câmara vote neste ano é o Centraliza, que busca valorizar e requalificar o centro de Goiânia. Mabel explicou que vai enviar à Câmara novo texto, alterando a proposta original da gestão anterior. Nós estamos fazendo algumas modificações, nós vamos até a Bahia também para ver algumas modificações que eles fizeram lá interessantes. Então é um projeto que nós queremos acertar bem nele para poder achar não só o projeto que nós queremos, mas quem que vai botar o dinheiro o que quer. E é isso aí que nós vamos estar trabalhando em cima dele, então ele deve demorar um pouquinho mais. Quanto à taxa do lixo, que deve passar a ser cobrada neste ano, o prefeito não informou quando o tema vai ser regulamentado com todas as regras, mas disse que fixou o valor máximo do gasto anual com a limpeza pública e que a taxa vai custear parte desse gasto. A taxa do lixo não pode custar mais que 300 milhões por ano. Então, esse é o valor que a cidade tem que pagar. Agora, se ela estava custando 1 bilhão, 900 milhões ou 500 milhões, tem dados de todo jeito, mas na verdade ela custava 1 bilhão, eu não posso deixar passar 1 bilhão, passar a nossa ineficiência de Comurg, de outras coisas mais, para a população pagar. Então nós fixamos qual que é o valor que nós entendemos que é o que nós temos que chegar. O resto nós vamos complementar. Representante da oposição, a vereadora Kátia falou que aposta no diálogo com a base do prefeito e com a gestão, mas não descarta ações judiciais para corrigir o que considera erros da prefeitura, como nos casos da criação da taxa do lixo e do decreto de calamidade pública nas contas do município. Nós ingressamos com a ação de inconstitucionalidade, tanto dos decretos que estabelecia a situação de calamidade, conseguimos aí reverter, ficou só a calamidade na saúde, e isso é importante a população entender que esses decretos, ele autorizaria o prefeito a fazer contratações sem seguir a lei de responsabilidade fiscal e a lei de licitações, e também estamos com um mandato de segurança para anular a lei que criou a taxa do lixo. Então a oposição está trabalhando para defender os interesses de Goiânia, fiscalizar e automaticamente também ajudar a tirar Goiânia dessa crise que ela se encontra, mas que não é uma situação de calamidade. Com planejamento e gestão séria, com toda certeza a Câmara colaborará para que Goiânia seja uma cidade melhor para todas as pessoas. O vereador Igor Franco assumiu a liderança do prefeito na Câmara. Adiantou que também aposta no diálogo com os vereadores
e que a gestão não terá dificuldade na aprovação dos projetos do Executivo, por conta da qualidade das matérias e dos avanços na gestão. As pautas são positivas para a cidade de Goiânia. Então, creio que nós teremos até o apoio da oposição nessas votações, porque é para salvar a Goiânia, para resgatar a Goiânia e devolvê-la de fato aos goianienses. O presidente da Câmara, Romário Policarpo, destacou o apoio dos vereadores a todas as medidas que melhoram a vida da população e que aguarda a pauta do Executivo para promover o debate com independência e responsabilidade. Nós temos que ajudar o prefeito a colocar a cidade nos devidos trilhos, né? Eu acho que muito mais do que a Câmara ditar as regras daquilo que será feito no início da legislatura, cabe ao prefeito decidir aqueles projetos que precisam ser apresentados e votados em regime de urgência. Então nós vamos aguardar aí o desenrolar do mês de fevereiro para que o prefeito apresente as necessidades que ele deseja da Câmara Municipal. E vamos continuar falando do início dos trabalhos na Câmara com o Bruno Denis, que está aqui comigo no estúdio. Oi, Bruno, tudo bem? Olá, Marina. Muito obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença. E a gente tem observado que o prefeito Sandro Mabel vem reforçando a necessidade de trabalhar em conjunto com a Câmara, com os vereadores, para retomar algumas áreas que estão enfrentando mais problemas na administração. Como é que você sentiu, você fez a reportagem, como é que você sentiu essa receptividade dos parlamentares em relação a isso? Olha, Marina, o que a gente percebe é que existe sim um entendimento geral de que Goiânia enfrenta problemas graves em algumas áreas e é preciso sim um esforço conjunto para garantir serviços essenciais à população, como saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Até mesmo a oposição parece que tem esse entendimento, mas também mantém uma postura clara de que existe um limite e que vai marcar território e, se for necessário, até mesmo buscar a justiça, como a gente viu aí que a vereadora Kátia fez e mostramos na reportagem. Ela disse que apresentou 2 ações já, né? Nesta legislatura são 37 vereadores. Vamos mostrar aqui quem são os parlamentares que representam você na Câmara. O mais votado desta legislatura foi Vitor Hugo, do PL, com 15.678 votos. Professor Edivar, do PT, teve 13.573 votos. E o presidente da Câmara, Romário Policarpo, do PRD, também teve votação expressiva, com 11.496 votos. Além de Romário, foram reeleitos Ava Santiago, do PSDB, Sargento Novandir, do MDB, Jefferson Abel, do Republicanos, Henrique Alves, do MDB, Pedro Azulão Júnior, do MDB, Igor Franco, do MDB, Anselmo Pereira, também do MDB, Lucas Quitão, do União Brasil, Isaías Ribeiro, do Republicanos, Kátia, do PT, Fabrício Rosa, também do PT, Ronilson Reis, do Solidariedade, Juarez Lopes, do PDT, Cabo Sena, do PRD, Bessa, do DC, Leia Clébia, do Podemos, William Veloso, do PL, Léo José, do Solidariedade, Denício Trindade, do União Brasil, Welton Lemos, do Solidariedade, Marquim Goiá, do PRD e Tialo Guiotti, do Avante. Os outros parlamentares desta legislatura são Oséias Varão, do PL, Luan Alves, do MDB, Bruno Diniz, do MDB, Lucas Virgílio, do MDB, Tião Peixoto, do PSDB, Coronel Urzeda, do PL, Rose Cruvinel, do União Brasil, Dr. Gustavo, do Agir, William do Armazém Silva, do PRTB, Eiler Leão, do PP, Daniela da Gilca, do PRTB, e Sanches da Federal, do PP. A composição dos partidos ficou assim. O MDB tem a maior bancada, 8 vereadores. Em seguida vem o PL, com 4. PT, PRD, União Brasil e Solidariedade têm 3 representantes cada. PSDB, Republicanos, PRTB e PP contam com 2 vereadores cada. PDT, DC, Podemos, Agir e Avante tem cada partido um vereador. E essa alteração no número de vereadores não é por acaso, né, Bruno? É uma exigência da Constituição.
Exatamente, Marina. A Constituição prevê o seguinte: o que determina o número de vereadores de cada cidade é a população desse município. Segundo o censo do IBGE de 2022, Goiânia tem 1.400.000 habitantes. Então, a Câmara precisou fazer essa adequação. E a gente precisa explicar que, à medida que a cidade cresce, vão surgindo outras demandas nos bairros e na prestação de serviços do município. É o asfalto, a iluminação pública, a vaga no CEMEI, o atendimento no CAIS. E o agente público mais próximo da população é o vereador, né? Então, com mais parlamentares, a representatividade aumenta e isso também amplia a capacidade que a Câmara tem de atender melhor a população. E essa alteração, Marina, impacta também o número de membros das comissões da Casa. Isso aconteceu, por exemplo, com a Comissão de Constituição e Justiça, que passou de 11 para 14 integrantes. Eu acompanhei a primeira reunião da CCJ neste ano. Vamos ver. Os integrantes da CCJ apreciaram 8 projetos de lei. 6 foram aprovados e devem seguir para o plenário. O restante teve a votação adiada para o aprofundamento dos debates. Em 2025, com o início da 20ª legislatura, a comissão tem nova composição. Alguns dos novatos na CCJ são vereadores de primeiro mandato, inclusive o presidente vereador Luan Alves. O legado que eu pretendo deixar já foi exposto aqui na nossa primeira sessão. É justamente a participação ampla de todos os membros, né? A questão de inclusão, de pautar, tudo isso vai ser compartilhado com todos os membros. A primeira reunião da CCJ neste ano também foi marcada pelo aumento no número de membros. Agora são 14, 2 a mais que na última legislatura. Segundo o presidente, a novidade amplia a representatividade dentro da comissão. Aumentou a participação, isso é bom, oxigena a comissão, tem mais opiniões e eu creio que essa participação de novos membros com amplitude maior vem contribuir muito para a nossa comissão. Quanto mais membros, mais representação a gente vai ter aqui nessa comissão, que é a comissão mais importante da casa. Com novos assentos, a CCJ agora tem mais mulheres. Até a legislatura passada era apenas uma, agora são 3. Na legislatura passada só tinha eu de mulheres, agora eu tenho a vereadora Rose, tenho a vereadora Daniela da Gilca, e isso com toda certeza vai somar e qualificar o trabalho da CCJ. Nós precisamos ampliar a participação das mulheres nos espaços de poder. Por mais que os homens sejam sensíveis às vezes à pauta das mulheres, o lugar de fala, de vivência, eu como mulher sei o que é que uma mãe que não tem a vaga no CEMEI passa, porque eu já passei por isso quando a minha filha era pequena. Quando uma mulher é assediada, uma outra mulher sabe o que ela está passando. Então, ter essa vivência que as mulheres da sociedade têm aqui na formulação das leis, significam que as leis serão mais identificadas para melhorar a vida das mulheres de Goiânia. Outra mudança implantada na comissão, resultante da reforma no regimento interno, diz respeito à obrigatoriedade do assento na CCJ do líder do prefeito, que tem a função de representar na Câmara os interesses do Poder Executivo, função que acaba de ser assumida por Igor Franco. Estou mais próximo do município, mais próximo da gestão, e eu vou trazer aqueles dados, aquelas informações, aquilo que vai contribuir e cooperar para o bom andamento da Comissão de Constituição e Justiça. Tem muitas matérias de pautas do governo que pode ser sanada algumas dúvidas que porventura tiver durante as discussões dos projetos. Então é importante a presença dele para que possa sanar e auxiliar, orientar os membros das comissões nesse sentido. Realmente a gente que faz a cobertura da CCJ observa que algumas vezes os vereadores pedem vista para conhecer melhor o projeto. Então você acha que a presença ali do líder, do prefeito, poderia cortar caminho, digamos assim? Sim, exatamente. Essa é a expectativa do próprio líder e do presidente da comissão da CCJ. É claro que os vereadores vão continuar pedindo vista se acharem necessário. É um direito deles, né? Exatamente. Mas muitos casos de dúvida simples de resolver, a presença do líder ali pode ajudar e agilizar bastante a tramitação de projetos. Então vamos falar agora um pouco da renovação na Câmara, que foi de 37%. Nesse grupo estão parlamentares que já tiveram mandato, conhecem bem o Legislativo e outros que estão estreando. Vamos acompanhar a reportagem do Tiago Menezes. Entre os 37 vereadores de Goiânia, há estreantes na Câmara, como o Coronel Urzeda, do PL,
Eleito com 5.602 votos, ele chega ao poder legislativo com vários projetos, principalmente na área da segurança pública. Preocupação com a segurança pública para Goiânia ser a capital mais segura do país, ainda não é. Uma educação de qualidade com a implantação das escolas cívico-militares no município, a partir da criança com 6 anos ter a mesma qualidade de ensino que tem nos nossos colégios militares, com a parceria com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Metropolitana. A saúde, que está em caos, está pedindo socorro, está na UTI, né? Mas é aqui nós realmente nos colocarmos no nosso lugar como poder, ter uma Câmara mais austera, uma Câmara mais presente, que participe mais das coisas do município, que fiscalize como controlador externo dos atos do Executivo, do Poder Executivo, que fiscalize, seja presente, que legisle para que a população possa se sentir mais segura, né, na questão da segurança jurídica e também com boas leis para que possa melhorar o convívio das pessoas aqui em Goiânia. Já o professor Edivar de Madureira, do PT, tem uma história dedicada à educação. Reitor da Universidade Federal de Goiás por vários mandatos, ele agora quer focar a sua atenção nos problemas de Goiânia e nas demandas da população. Naturalmente, a educação é uma pauta que me é muito cara, né? Sou da educação superior, mas eu não consigo nem perceber essa diferença entre educação infantil, né, lá nos primeiros anos de vida, e educação na pós-graduação ou educação para toda a vida, porque todos nós hoje temos que sempre buscar atualizar os nossos conhecimentos. Então, educação é uma pauta fundamental. Assim como o meio ambiente, eu me preocupo muito com a agressão ao meio ambiente. Nossa cidade não tem ainda uma política para tratar a questão nem da destinação dos resíduos e também a questão da água. Rose Cruvinel, do União Brasil, volta à Câmara depois de 30 anos. No quarto mandato, eleita com 5.290 votos, ela quer priorizar a saúde. Hoje, uma das piores doenças que leva a várias e várias doenças do adulto é a obesidade, e ela começa na infância. Então, eu estou apresentando aqui um projeto que a gente possa combater também a obesidade infantil já nas escolas. Então, é um projeto interessante e que eu acredito que vai ser enriquecimento nessa Câmara para a população de Goiânia. Eu pretendo, aqui na Câmara Municipal, realmente lutar pela população goianiense, sentir suas dores na área da saúde e em todas as áreas. E outra representante da bancada feminina é a vereadora Daniela da Gilca, eleita com um pouco mais de 3.700 votos. Vivendo a sua primeira experiência aqui na Câmara Municipal, ela promete 4 anos de muito trabalho pela população. Como pauta principal, cuidando sim do terceiro setor, com pautas fundamentadas com a pessoa idosa e com a criança e adolescente. Quero muito sim fazer a diferença aqui dentro. Parece que o perfil ficou bem diversificado mesmo, né? Ficou sim, Marina. Nós temos parlamentares mais experientes, os novatos também temos até uma situação interessante. 2 que já foram deputados federais antes mesmo de serem vereadores. Vitor Hugo, do PL, e Lucas Vergílio, do MDB. Eles trazem essa bagagem aqui para a Câmara e já conhecem muitos trâmites legislativos, mas vão precisar se adaptar também à realidade aqui da Câmara Municipal e do próprio município, né? Isso mesmo, e a gente vai acompanhar toda essa movimentação. Bruno Denis, muito obrigada pela participação com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de trazer essas reflexões aqui na abertura do ano legislativo. Obrigada. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o Semana na Câmara. Olha só as notícias do próximo bloco. Vereadores buscam apoio para instalar comissões especiais de inquérito. Goiânia pode ter a Patrulha do Idoso para dar mais segurança a quem tem mais de 60 anos. O objetivo é colocar Goiânia como referência no combate à violência contra a pessoa idosa. Câmara promulga lei que garante atendimento mais humano para mães de natimortos ou com óbito fetal. A realidade, até o momento dessa lei, era de uma tristeza profunda. Mães com seus bebês sem vida no braço, dividindo a enfermaria com mães com seus bebezinhos, sorrindo, chorando e amamentando.
Com os recursos destinados à Câmara de Goiânia, aprovamos e fiscalizamos investimentos em lazer, infraestrutura urbana, segurança, saúde, educação, cultura e programas sociais. Fizemos os maiores aportes em transparência pública e na ampliação do atendimento ao cidadão. E ainda assim, devolvemos boa parte do que recebemos aos cofres públicos, poupando 55 milhões. É a maior economia e o maior investimento da história da Câmara para continuar escrevendo a nossa história. Câmara Municipal de Goiânia. Estamos de volta com as notícias da semana na Câmara. Está tramitando projeto que pode garantir mais segurança para quem tem mais de 60 anos. A proposta institui em Goiânia a Patrulha do Idoso. Aprovado em primeiro turno, o projeto de criação da Patrulha do Idoso em Goiânia tem caráter preventivo e também estabelece ações como atendimento humanizado e inclusivo quando houver medida protetiva, visitas domiciliares e acompanhamento de casos, verificação do cumprimento de medidas protetivas e atuação em caso de descumprimento e capacitação de agentes públicos. Ainda segundo o texto do vereador Isaías Ribeiro, a ideia é que a patrulha seja desenvolvida pelas forças de segurança municipal e estadual. O objetivo é colocar Goiânia como referência no combate à violência contra a pessoa idosa. Pode ser através da GCM, que é a nossa segurança pública municipal. Eu deixo aberto. Esse é um programa, no caso, né? É um programa que pode ser implementado aqui no nosso município. Nossa sociedade, ela está envelhecendo e a gente precisa. São vários ataques aí, digamos assim, à pessoa idosa. São ataques cibernéticos, são ataques físico, né? Então, a nossa ideia realmente é levar a proteção e um cuidado maior com a pessoa idosa. A matéria ainda precisa passar por segunda votação em plenário. É a mesma situação de outro projeto voltado para quem tem afasia, um distúrbio de linguagem que afeta a comunicação, a capacidade de fala ou compreensão, por exemplo. A ideia é criar uma carteirinha para facilitar a identificação dos pacientes e também o acesso a direitos. O texto do vereador William Veloso, que cria a carteira da pessoa com afasia, também estabelece regras. A carteira será expedida por meio de requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou pelo seu representante legal, acompanhado de laudo médico, contendo a respectiva classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde. O documento deve conter nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, o CPF, tipo sanguíneo, tipo de afasia, endereço residencial completo e número de telefone do identificado. O texto da lei traz medidas que podem ter um impacto direto na vida dos pacientes que apresentem essa condição de saúde. Segundo o vereador, a ideia é de estabelecer a atenção integral e o pronto atendimento às pessoas com afasia, facilitando o seu reconhecimento e combatendo, acima de tudo, o preconceito. Eu sou paraplégico, eu uso cadeira de roda, eu não preciso de carteirinha de identificação que eu mesmo, meu corpo mesmo se identifica. Mas as situações ocultas, elas muitas vezes passam por discriminação, por preconceito, por pré-julgamentos. A pessoa está numa fila onde ele tem direito, mas ele não tem nenhuma característica daquilo que se acomete ele. Então é uma maneira justamente de gerar dignidade para essas pessoas, dando para eles uma condição de se identificar, para evitar aí constrangimentos, evitar humilhações. Ele precisa dessa identificação para gerar direitos para ele, direitos aí junto à iniciativa privada e direitos principalmente junto ao setor público também. Então, essa carteirinha descortina aí uma série de prerrogativas que a Constituição Federal ela abarca, né? Ela dá direitos para determinadas situações que o ser humano se encontra. Agora a gente fala de educação. Esse foi o tema da primeira audiência pública do ano na Câmara. O debate foi sobre um problema que já é enfrentado há muito tempo: a falta de vagas em CMEIs. Conduzida pela vereadora Kátia e pelo vereador Edivar de Madureira, a audiência pública tratou das mudanças que vêm sendo implantadas na rede municipal de educação pela atual gestão da prefeitura, iniciada em 1º de janeiro deste ano. Participaram os vereadores Fabrício Rosa, Oséias Varão, Sanches da Federal,
professores e servidores das escolas, membros de entidades da área e um representante da Secretaria Municipal de Educação. A partir de questionamentos feitos pelos presentes, o representante da Prefeitura detalhou o planejamento do município para zerar a fila de espera por vagas na educação infantil, considerado o maior desafio na área em Goiânia. Um diagnóstico da Prefeitura identificou que no início do ano faltavam 10.500 vagas na educação infantil em Goiânia. Mas, segundo a Prefeitura, nos 30 primeiros dias da gestão, foram criadas 6.000 vagas que já receberam crianças que estavam na fila de espera. A meta da Prefeitura é zerar esse déficit até o meio do ano. As vagas criadas no primeiro mês de gestão foram alocadas em escolas municipais que passaram a ter turmas de pré-escola para atender crianças de 4 e 5 anos, e por convênios totais ou parciais em escolas particulares, entidades religiosas e outras de natureza não governamental. Na Vila Nova, foi inaugurado neste ano o CEMEI Doroteia Guimarães. Os vereadores que presidiram a audiência concordaram com a necessidade de medidas urgentes, mas criticaram que as vagas criadas levaram a um cenário de superlotação nas salas e de desrespeito à legislação, prejudicando as condições de trabalho e a qualidade do serviço. A rede hoje transformou o CEMEI num depósito de crianças, eles estão superlotando as turmas, unidade que a sala de aula, crianças de até 11 meses, só pode ter 15 crianças, um professor e 2 auxiliares. Tem sala que tem 20 crianças e apenas o professor, está sem o auxiliar para poder ajudar. Como é que você fica uma única trabalhadora da educação numa sala com 20 crianças com 1 ano, vou tratar de 1 ano, para dar conta de fazer o processo de educação e o processo de cuidado? A gente aumentar o número de crianças no agrupamento leva a uma sobrecarga extenuante para o docente, para o pessoal de apoio e uma baixa qualidade na educação e na atenção com as crianças. Então, essa solução não atende. O representante da Secretaria de Educação rebateu, garantiu que a qualidade vem sendo monitorada constantemente. Uma das preocupações da gestão é trazer, garantir que essas crianças tenham acesso, tenham a permanência, mas também a qualidade no atendimento que está previsto nas diretrizes, na legislação nacional. A gente tem buscado fazer a contratação de profissionais qualificados, profissionais formados, né, em licenciatura, como determina a legislação. Buscar atender as instituições agora nesse movimento, quando tem uma instituição que está sem professor, mas a Secretaria tem se preocupado também com isso. Nós temos mandado equipes nossas da Secretaria para ajudar no atendimento das instituições, para poder fortalecer esse atendimento e garantir que essa criança tenha esse atendimento de qualidade, que essa criança, né, aprenda e se desenvolva dentro dos nossos espaços de educação. Sobre a decisão da Prefeitura de ampliar as vagas a partir de convênios com a iniciativa privada, os parlamentares defendem regulamentação das regras para assegurar os direitos das crianças. Ter as vagas é uma urgência, né? Eu sou mãe, fui mãe solo, eu sei o que significa uma mãe com filho sem ter para onde levar, né? Eu tive que carregar minha filha muitas vezes para estudar, para trabalhar, então eu estou falando de um lugar que eu conheço. Eu sei que é muito difícil a vida das mães, mas isso também não pode ser a qualquer custo, precisa ser planejado, pensado. E eu, que sou pedagoga, a pedagoga que está aqui nessa comissão, né, que tem experiência na educação do ensino fundamental, eu vejo com muita preocupação, porque nós precisamos ter, e sou defensora do ensino público, gratuito e de qualidade, precisa ter isso muito bem fundamentado. Se for preciso que a Câmara também legisle sobre isso, não há dúvida que entraremos nessa discussão. Então, a nossa preocupação agora é acompanhar muito de perto, né? Ouvimos, né? Temos notícias, aí nós temos um problema também da qualidade da informação, ouvimos anúncios de que 6.000 crianças já foram contempladas, né? Se esses números realmente condizem com a realidade, a gente precisa saber onde estão essas 6.000 crianças, porque nós queremos ir lá, em loco, ver o que está acontecendo.
O representante da Secretaria de Educação argumenta que existe regulação do Conselho Municipal de Educação para os convênios e que está sendo avaliado como o processo pode ser aprimorado. Isso ainda está sendo estudado junto à secretária, ao prefeito. O que eu consigo lhe assegurar agora é que ao fazer esses convênios, a nossa preocupação é que a nossa criança esteja em uma instituição de educação infantil, que ela seja atendida com qualidade, que ela aprenda e se desenvolva, né, e que tenha o seu direito à infância vivo e bem vivido. Kátia e Edivar de Madureira cobraram que a Prefeitura busque recursos em outras esferas de governo para concluir obras paralisadas e construir CMEIs em Goiânia. Eu, inclusive, estive no MEC ontem conversando com a assessoria parlamentar. Nós queremos acompanhar ainda mais de perto. Nós temos inúmeras obras paradas em Goiânia do governo federal, né? Obras que foram abandonadas pelas construtoras, que terão que fazer novas licitações, obras que o dinheiro foi insuficiente, que a prefeitura pede, né, um novo complemento para poder finalizar, e nós queremos acompanhar de perto, porque se concluir essas obras que estão paradas do governo federal, nós conseguiremos alcançar um número maior de crianças na rede municipal. O governo federal é absolutamente sensível a isso. O presidente Lula tem reafirmado da importância dessas unidades e, claro, que nós estamos completamente à disposição do prefeito para ir junto buscar esses recursos no governo federal para terminar. O servidor que representa a secretaria revelou que um levantamento está sendo elaborado para assegurar esse tipo de parceria. O prefeito tem tem procurado os CMEIs que estão com suas obras paradas, vendo em que nível estão essas obras, quem que só começou, né, aquela que está mais em fase de acabamento, para poder ir buscando parcerias junto a essa casa, junto ao governo federal, para poder concluir e assim aumentar aí a oferta. Kátia e Edivar também criticaram a suspensão das turmas da segunda etapa do ensino fundamental na educação de jovens e adultos na rede municipal. Pelos dados nacionais, a gente acha que Goiânia tem 500 mil pessoas que precisam de ensino fundamental da primeira fase ou da segunda fase. Então, esse número está distribuído na cidade. Então, não tem sentido uma escola ter poucos alunos de educação de jovens e adultos. A justificativa não há nenhuma campanha de estímulo a essas pessoas não sabem, né? E, as unidades estão longe das suas residências, pessoas que trabalham o dia inteiro, já têm uma certa idade, né? E por falta de oportunidade, por falta de conhecimento, elas não procuram. Então, esse é um ponto de muita preocupação nossa. Nós precisamos fazer com que essas pessoas que despertaram e que tiveram, mesmo que tardiamente, a vontade de concluir os seus estudos, elas possam voltar a ter essa condição de frequentar a sala de aula. O representante da secretaria explicou que a prefeitura manteve o serviço apenas na primeira fase do ensino fundamental, porque, por lei, essa é a etapa cuja responsabilidade cabe ao município. O que nós estamos organizando é uma educação de jovens e adultos mais fortificada, assumindo o nosso compromisso com o ensino fundamental de 1ª a 4ª, né? E somos uma rede pactuada hoje com o MEC, estamos aí com muitas turmas do Brasil alfabetizado, que posteriormente serão turmas que irão compor o primeiro segmento das nossas unidades de ensino. Nós vamos continuar acompanhando esse assunto e trazendo todas as informações para você. A Câmara pode ter 2 comissões especiais de inquérito logo nesse início de ano. Vereadores estão buscando apoio para apurar 2 assuntos: a situação da saúde e as contas da gestão do ex-prefeito Rogério Cruz. A bancada do PL se movimenta na busca de assinaturas para a instalação de 2 comissões especiais de investigação. A primeira, de autoria dos vereadores William Veloso e Coronel Urzeda, quer investigar as contas da gestão passada do ex-prefeito Rogério Cruz. Mostrar o que realmente houve, quem realmente errou, se é que tem errado, e mostrar qual é o rombo, se é 400, se é 500, se é 800, se é 4 bilhões. E essa disparidade, ela é gigante, ela nos causa muita estranheza. Então, não tem como a casa aceitar, que é a representatividade do povo, aceitar
passivamente uma distorção dessa de número. Então nós temos que investigar. Já o vereador Vitor Hugo propõe uma SEI para apurar a situação da saúde na capital. Segundo ele, a ideia é descobrir os responsáveis pela crise em uma área tão importante para a população de Goiânia. Nós temos um secretário de saúde que está foragido, outro sendo investigado por todas as instâncias, o anterior. Nós temos diversos fornecedores sem receber, diversos hospitais que atendem pelo SUS, mesmo sendo privados, sendo fechados porque não conseguem se manter sem o pagamento dos serviços já prestados, já liquidados. Nós temos suspeita de retenção e desvio de recursos federais, de emendas parlamentares. Temos maternidades que pararam de funcionar durante algum tempo porque não receberam recursos. Bom, temos equipamentos públicos da área da saúde não terminados ou em situações precárias, muito precárias, e as pessoas na fila dos hospitais morrendo, sofrendo, doenças sendo agravadas. Então esse quadro de coisas que ensejaram, inclusive, esse quadro ensejou a decretação da calamidade pública na saúde aqui pelo prefeito atual e que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado, e também intervenção estadual na saúde municipal por determinação do Poder Judiciário e provocação do Ministério Público. O quadro é esse. Bom, o que a Câmara de Vereadores pode e precisa fazer para dar uma resposta para você que é morador goianiense, né? O que nós podemos fazer? Fiscalizar. Esse é um dos papéis do vereador. Né? E a SEI, a Comissão Especial de Inquérito, é o principal instrumento, é uma CPI municipal que os vereadores em conjunto têm para poder fazer isso. Para formar uma SEI, segundo o regimento da Câmara, é necessário ter assinatura de 13 vereadores. Se o número for alcançado, cabe à mesa diretora instalar a comissão. E aí cada partido vai indicar os seus representantes. A SEI da Saúde pretende investigar os anos de 2023 e 2024. Já a SEI das Contas Públicas deve abranger um período maior, de 2021 a 2024. E uma ótima notícia, agora é lei em Goiânia. Mães que perdem os bebês logo depois que nascem ou com óbito fetal têm o direito de ficar em quartos separados nas unidades públicas ou particulares. A lei foi promulgada pela Câmara. O presidente Romário Policarpo promulgou a lei depois que a Câmara derrubou, ainda no ano passado, o veto da Prefeitura ao projeto da vereadora Ava Santiago. Agora, todas as unidades de saúde credenciadas pelo SUS e da rede privada em Goiânia terão que oferecer leitos separados para mães de natimortos ou com óbito fetal. Segundo a parlamentar, a lei é uma forma de tratar com mais humanidade mulheres que estão sofrendo com a perda. Esse é o projeto mais bonito do nosso mandato e agora coloca Goiânia em uma situação de pioneirismo em relação a outras capitais do Brasil, sendo a primeira capital brasileira a possuir uma lei que garante que mulheres que sejam mães de natimorto ou que tenham óbito fetal fiquem em leitos separados, porque a realidade até o momento dessa lei era de uma tristeza profunda. Mães com seus bebês sem vida no braço, dividindo a enfermaria com mães com seus bebezinhos, sorrindo, chorando e amamentando. Então a gente garante assim, não só a dignidade no luto, o direito ao luto, como também a gente consegue garantir a tranquilidade necessária para aquelas mamães que estão com seus bebês vivos e muitas vezes se mobilizam, se entristecem por causa daquelas que estão entre elas sem ter tido esse mesmo destino. É um olhar que só uma mãe de filho pequeno consegue trazer para a política. Eu sempre conto que a inspiração para essa lei foi que no dia que meu filho nasceu eu consegui ouvir os gritos no corredor de uma mulher que o seu bebê estava morto e ela não tinha como sair dali. Ela demorou mais de 24 horas para ter alta, tendo que conviver comigo e com outras mães com seus bebês vivos. Então a gente assim avança para que o poder público não trate as nossas vidas apenas como números, como estatísticas, mas tenha um olhar sensível e acolhedor para cada uma das nossas histórias. Excelente iniciativa, né? Goiânia dando o exemplo para o resto do país. Nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar todas as notícias da Câmara nas redes sociais que estão aí na tela e no nosso canal aberto 3.3. Obrigada pela companhia e até mais.